Graça e paz, seja muito bem-vindo à família Redenção. Estamos aqui para bater um papo com vocês sobre conheça e permaneça. Meu nome é Alex, seja muito bem-vindo ao canal da família Redenção. Estamos aqui com duas pessoas que vai estar aqui nesse bate-papo, nessa mesa de comunhão, nessa mesa de celebração ao nome daquele que é, que era e que há de vir. Quero apresentar a vocês, Rodrigo. Fala, família Redenção. Meu nome é Rodrigo, sou baixista aqui da Redenção, faço parte da liderança da Redem Kids de criança. Hoje estou aqui com essas duas pessoas aqui, ó, de Deus, maravilhosas, para estar falando com vocês um pouco sobre conhecer Jesus e permanecer na presença dele. Vai ser muito forte. Amém. Ana Paula. Sou Ana Paula Queiroz, né? Faço parte da família Redenção e sou líder em treinamento. Amém, amém. E essas duas pessoas aqui, elas têm crescido bastante. Ana Paula, uma vez eu falei para ela, né? Ana, como ela orou aqui antes da gente começar, ela colocou no seu coração viver o céu na terra. E isso é muito bom, porque ela determinou e tem procurado em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E vai ser um pouco do que a gente vai falar hoje. E o nosso texto base está em Salmos, capítulo 9, dos versículos 9 a 10. Paula, pode estar lendo para gente? Salmo 9. 9, versos 9 a 10. Amém. Porém, vamos botar lendo, né? Salmo 9, versículo 9 e 10. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas o que te busca. Muito legal. O salmista fala sobre, hoje a gente quer falar sobre o conhecer. O salmista aqui no verso 10 fala sobre esse conhecer ao Senhor, e o conhecer na Bíblia, ele não é o que a gente está muito acostumado a. Eu conheço o Rodrigo, né? Eu conheço a Ana Paula. Agora o salmista chama a uma vivência, né? Porque aqueles que conhecem, eles confiam em ti. Agora, como eu, não conhecendo a Ana Paula ou o Rodrigo na sua profundidade, daria o meu celular e diria: olha, fica com o meu celular, guarda para mim. Quem de nós faria isso? É impossível, né? Tem que conhecer e confiar, né? Porque a gente não entrega assim para qualquer. Verdade. Só é certo confiar. E uma coisa interessante, antes da gente começar aqui a gravação, a Ana trouxe algo bem interessante, né? Porque esse conhecer, a gente está conhecendo alguém que é atraente, né? A gente não está conhecendo alguém que é repulsivo. E muito do que a gente viu no decorrer, tem visto no decorrer dos anos, enfim, que é um Jesus que ele é apresentado de maneira errada. E quando Jesus é apresentado de maneira errada, ele não se torna atrativo, ele se torna repulsivo. Então, a forma que a gente apresenta Jesus, a gente primeiro, claro, tem que apresentar com a nossa vida. Santo Agostinho, ele tem uma fala interessante que há momentos em que eu prego o evangelho, mas em todo o tempo eu estou vivendo esse evangelho. Uma das frases nesse sentido que ele não está sempre falando do evangelho. A vida dele fala do evangelho e em alguns momentos ele precisa falar, né, porque a vida dele já fala desse Cristo. Então a gente precisa ter uma vida que fale de um Cristo vivo, de um Cristo real, porque quando a gente faz isso, a gente está levando outras pessoas a conhecerem. A gente está sendo a gente é a carta a ser lida. Todos os dias alguém está lendo o Rodrigo, está lendo a Ana Paula, está lendo o Alex, está lendo o Elias, está lendo. Todos os dias alguém está olhando para você e está lendo você. Eu lembro uma vez, eu muito jovem, na igreja, e de um tempo eu parei de ir à escola dominical. Falei, não vou mais à escola dominical, não sei o quê, estava meio revoltado, meio chateado. E estava todos os dias pela manhã indo jogar um futebol, né? E um colega chegou para mim e falou: você se desviou?
poxa, o cara não era cristão. Olha a pergunta do cara. Eu É falei, o exemplo que tu tá dando, o cara tava te vendo todo dia na EBD domingo, aí um dia que tu não foi, ele já perfeito, isso aí. Porque ele estava me lendo, ele estava lendo a minha vida. E o que mais me chocou foi que esse camarada não era cristão. Ele não tinha vínculo nenhum com a igreja, ele sabia onde eu congregava, mas ele não tinha contato, não tinha uma vivência no evangelho. E quando ele falou isso, eu falei, uau, ele está lendo a minha vida. O que eu estou fazendo hoje está refletindo sobre pessoas. No domingo seguinte, eu estava na igreja, porque eu falei, Opa, opa, eu me casei com alguém, eu aceitei a Cristo. Elias compartilhou com a gente antes de começar a live sobre esse casar, né, com Cristo. Eu me casei com alguém e agora a minha vida precisa andar nessa aliança, né? Nessa característica de alguém que se doou e resolveu conhecer ao outro. Isso também é muito interessante, porque da questão de conhecer, tu falou da EBD. Provavelmente você, muitas das vezes, sentia vontade de não ir, mas para a gente sentir essa vontade de querer estar ali, querer conhecer, geralmente nós seres humanos precisamos ter um motivo muito forte para isso. E Davi, ele é muito interessante que aqui no texto ele fala: o Senhor é refúgio para os oprimidos. Sim, um refúgio em tempo de angústia. Só que na segunda parte ele vem falando: os que conhecem o teu nome confiam em ti. Uau! Pô, isso é muito interessante, porque a partir do momento que a gente conhece, é gerada uma consequência, a gente passa a confiar. E a gente procura muito por um motivo, né? Só que Davi ele vem trazendo esse motivo aqui, um motivo para a gente estar confiando em Deus, que é o que, a partir do momento que a gente conhece, confia, o que acontece aqui? Deus mostra a fidelidade dele com a gente, porque Davi diz que o Senhor jamais abandona aqueles que o buscam. Ou seja, a gente pode ver a importância de estar confiando em Deus, porque a partir desse momento ele se mostra fiel com a gente. Aqui fica muito clara a fidelidade dele. Caraca, Rodrigo. Show de bola, show de bola. E uma coisa que a gente compartilhou, né, sobre essa coisa do confiar e Deus andar conosco, é que é um atributo de Deus, né? Sobre Deus, você conhece, se achegou a Ele e agora Ele não vai te largar mais. Ele está com você. Pô, mas é tempo bom, Ele está com você. É tempo ruim, Ele está com você. Porque o atributo, aquilo que é dele e Ele não pode negar, é estar com você, né? Não tem como você dividir Deus e dividir sobre fidelidade. São ambos uma só pessoa, né? E a gente tem alguns pontos aqui que a gente pontuou sobre o conhecimento e a gente quer aqui bater um papo com vocês a respeito disso, mas antes eu estava meditando nesse domingo agora, a gente teve um culto abençoado, muito bom. Procure aí no nosso canal. A gente, ao final do vídeo, podemos até deixar aí como sugestão para você poder ver após essa live. Foi um culto assim tremendo, foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E no domingo, quando o louvor ministrava, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E eu fiquei pensando, porque o apóstolo Paulo, ele fala, né, agora eu considero tudo perda por causa da sublimidade do evangelho de Cristo. Eu conhecia algo, eu conhecia um Deus, mas agora que eu conheço, agora que os meus olhos te veem, tudo que eu considerei glória, vantagem, honra, eu estou deixando para trás. Eu cheguei até a arrepiar, porque isso é muito verdade. Isso realmente acontece. E, pô, lembro quando ali na adolescência, uns 13, 14 anos, assim, tava começando a conhecer mesmo Deus por vontade própria, não porque, minha mãe mandou ir para a igreja, eu tô indo. Não, quando eu realmente decidi conhecer, eu considerei tudo como perda, porque era inevitável também, não tinha como não considerar tudo como perda diante daquilo que eu estava vivendo, que eu via que era muito melhor, era muito mais atrativo. Então, pô, isso é muito interessante que tu falou.
Então, e dentro do que ele está trazendo, como você também iniciou, a questão de conhecer algo extraordinário. Agora que você conheceu muitas coisas que o homem, para mim, era bom, até um certo momento, mas uma vez que eu experimentei mesmo o amor, o cuidado, o carinho que ele tem por mim, eu percebo que não tem por que olhar para trás, não tem por que ficar presa com as coisas terrenas, até porque Deus vai dizer que somos peregrinos aqui na Terra. Então, assim, uma vez que você experimenta, é impossível você querer voltar para o Egito. Não tem como você viver em outro lugar a não ser na presença dele. Então, assim, eu estou passando por uma fase muito bacana na minha vida, onde eu voltei o meu primeiro amor. Eu lembro que tenho 19 anos de redenção, bem iniciando aqui na família, eu queria muito conhecer esse Jesus. E pegava alguns modelos de família para minha vida. Até hoje, né, tem pessoas que congregam aqui e que eu tinha eles como uma referência de família. Então, eu queria ficar bem parecida com algumas mulheres, porque eu via Deus na vida delas. Então, fui buscando, fui conhecendo esse Deus, fui me apaixonando por esse Deus, mas no meio do caminho houve uma adversidade que surgiu na minha vida pessoal, aonde aos poucos eu me perdi. Mas hoje, pela infinita misericórdia do Senhor, eu decidi voltar esse amor. Voltar a fazer coisas que outrora eu fazia na excelência, fazia por prazer. E hoje eu percebo o quanto Deus sempre me amou. Ele estava ali de braço aberto, me aguardando esse retorno. E hoje eu vejo o crescimento dentro do meu lar, crescimento na minha vida espiritual, uma visão que outrora ficou ofuscada para mim, e hoje eu estou conseguindo entender, aceitar alguns processos, tá surgindo situações na minha vida que eu entendo que o que é para me fazer, o que cabe a me fazer, Deus tem me dado estratégia, sabedoria, mansidão para lidar com algumas situações que está surgindo na minha vida hoje, e eu estou muito confiante, sabe, porque eu conheço esse Deus, eu conheço o que ele me propõe, então não tem porquê buscar em outra fonte se eu sei a fonte certa. Ele já me apresentou essa fonte. Então eu estou com o coração muito certo da vitória, sabe? Ainda que os meus olhos humanos vê coisas que não me agradam, mas eu vou além, porque eu conheço esse Deus, eu sei que ele está comigo no momento que eu estou vivendo. E o meu coração está certo, sabe? Eu estou convicta que eu não estou sozinha. Isso aí foi a definição da pessoa que procurou conhecer Deus. E o legal é que antes você buscava referência, hoje você, pela sua sede, pela sua fome, você está se tornando a referência. Olha que legal, né? Se antes ela buscava, hoje ela se tornou uma, né? E isso é muito legal, porque essa paixão, essa fome, ela não pode ser algo como é que eu vou dizer, temporário, né? Só por um momento. Eu lembro que, muito jovem, eu comecei a ver algumas situações na igreja e eu, em algum momento, o meu coração entendeu que era aquilo ali. Era só até aquilo ali. E eu ficava pensando, poxa, Deus é só até aqui. A vida no evangelho é só até aqui. Porque, na verdade, a gente acaba olhando para as falhas e defeitos dos homens. O que o homem às vezes está ofertando, né, está gerando, está proporcionando, você está vendo a dinâmica ali errada e você está achando que é só até aquilo ali. Só que não é só até aquilo ali. Tem algo muito mais profundo. Né? Então a gente acaba atribuindo o só até aquilo ali, o erro do homem, né, as coisas que acontecem, achando que é Deus. Não é Deus. Os fariseus em sua época diziam, não, isso aqui é Deus. Veio Jesus dizendo, não, não é. Eu posso curar no sábado, porque é um filho de Abraão. Entendeu? Então, assim, a gente às vezes limita Deus dentro da nossa visão, dentro daquilo que a gente está olhando e dizendo, ah, isso aqui é Deus. E não é.
Daí Deus, quando a gente faz isso, geralmente a gente está focando muito nas pessoas, né? Não focando no que está escrito aqui de como ele é realmente. verdade, verdade. E interessante você falar isso, Paula, porque agora o que acontece? As situações não mudaram, os teus olhos mudaram. Desse jeito Né? Deus tem ministrado no meu coração. E o conhecer é justamente isso, é você. Hoje eu sou casado e quando eu fui conhecendo a minha esposa, eu fui me apaixonando mais por ela. Porque eu fui conhecendo, tem defeitos, tem falhas, mas as qualidades fazem com que eu olhe os defeitos como nada. Porque o nosso relacionamento, né, ali ela vai me conhecendo, eu vou conhecendo ela, e essa troca eu vou querendo estar mais próximo, querendo estar mais perto, querendo me relacionar mais, querendo me aprofundar mais, querendo estar pensando daqui a alguns anos, mais velhinho, estar com ela, entendeu? Projetando o meu futuro com ela, projetando algumas coisas com ela. E quando eu falo isso, eu não consigo hoje desassociar eu com 60, 70 anos longe desse Deus. Se eu olhar para o futuro hoje, ele tem que estar lá. Porque se ele não estiver, uau, não sei, não faz sentido. Parece que. É porque a partir do momento que a gente conhece, né? É difícil viver em qualquer outro lugar, porque a gente não tem a mesma coisa que tem com Deus. Qualquer outra coisa é desprezível, perto do que a gente já conseguiu conhecer. E uma fala muito boa que você deu, Paulo, sobre a respeito da gente ser peregrino. Porque o peregrino, ele não está enraizado com aquilo que é do lugar. Peregrino, ele, a palavra já diz, ele é um peregrino, ele está peregrinando, mas ele está indo rumo a algum lugar. A cultura dele é de um outro lugar. A cultura dele não é daquele lugar. E o que a gente faz hoje é viver uma cultura de um reino que há de vir dentro de um reino caído. É o que a gente faz. Você prevalecer no seu momento de dor e continuar firme no seu momento de dor, não é a cultura local, é a cultura de um reino que há de vir. Você professar sua fé, mesmo diante do pecado, é você estar professando uma cultura do reino que há de vir. Você jejuar hoje é a cultura do reino que há de vir. É tudo sobre algo muito maior do que a gente está vivendo aqui, né? E carta de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 8, vai dizer sobre isso, né? Caraca. Deixa eu só. Eu separei aqui. Capítulo 8, o versículo 22 e 23, depois a gente passa por 35. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. 23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filho, a redenção do nosso corpo. E 35 vai dizer: quem me separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matador. Então, assim, quando a gente entende que nós não somos desse mundo, o que vier contra a nossa vida, né, não vai se comparar, né? Esse texto vai dizer que não vai se comparar com a glória que há de ser revelada para nós. E quando a gente conhece esse Deus, ainda que a gente venha passar por momentos difíceis, a gente entende que é só uma fase, é um momento, é uma preparação, né? Para a gente poder, no momento oportuno, Deus vir e nos tirar desse momento, desse mundo decaído aqui. E quando você fala isso, Paula, eu fico imaginando, né? A pregação de domingo falou muito sobre Bartimeu, né? Foi sobre Bartimeu. E eu fico imaginando a gente estávamos à beira do caminho. Ouvimos uma voz e soubemos de algo diferente, de alguém diferente.
E a gente foi em direção a uma voz, que a gente não sabia onde estava. Porque até então o que a gente via, até aquele momento, era escuridão. Mas uma vez ele tocou, os nossos olhos se abriram. E agora os nossos olhos focaram em quem? Nele. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, acabou. Agora que os meus olhos se abriram, eu estou vendo você. E agora eu quero o Senhor. E tudo se torna mais leve. Você passa pela tribulação, a adversidade diferente quando você não tem o Espírito Santo de Deus para conduzir. Você está ali dentro da situação, mas você está certo e convicta. Porque meus olhos se abriram. Eu entendo que meu alvo agora é a cruz, é a redenção. É nele, ele que é minha referência em qualquer momento de minha vida. E aí, a partir disso também, esse momento, quando a gente conhece a Deus realmente, cada momento de dificuldade, cada momento ali que a gente pensa que, caraca, por que eu tô passando isso? Ou seja, não tem esse pensamento do porquê que eu tô passando isso. A gente começa a viver esses momentos como momento de crescimento, verdadeiramente. A gente vê que se a gente está passando por isso, era para estar passando por isso e pronto. A gente começa a entender a vontade de Deus, começa a aceitar a vontade de Deus. A gente para de ser resmungão também. Verdade, verdade. Galera, o papo aqui tá muito bom. Já curte essa live, se inscreva no canal e compartilhe esse link para abençoar outras pessoas. O tema aqui é conheça e permaneça. Essa pessoa que você conhece, já quer desistir de tudo, já quer largar tudo, então o momento é agora. Mande essa palavra para ele, para ela, envia nos grupos para poder compartilhar e também encharcar ela com um pouco desse Cristo que está sendo compartilhado aqui, amém? E interessante isso, o que a gente está falando, né, sobre a respeito do que de Romanos 8, quem nos separará? É, é algo que Paulo já estava mergulhado. E eu acho interessante porque quem está falando isso não é um teólogo sentado em sua cadeira, em uma universidade, escrevendo depois de ter lido várias literaturas, ter colhido algumas experiências. É alguém que está vivendo esse evangelho ali a todo custo, né? Está vivendo com suas dificuldades, com suas glórias, com seus futuros naufrágios, suas situações que vão acontecer e a gente sabe até a sua morte. Então são situações que para um homem comum a gente estaria desistindo, né? A gente estaria, bom, a primeira coisa que a gente faz, abrir mão. E essa semana eu tive a oportunidade, a gente vai falar um pouco sobre permaneça também, né? E eu tive a oportunidade de estar com uma pessoa que, passando por uma situação difícil, ela falou assim: eu pensei em largar o evangelho. Eu pensei em deixar tudo para trás, eu pensei em desistir de tudo. E eu fiquei imaginando, porque assim, quando a gente passa a dar aula, a gente começa a fazer analogias para poder o outro entender. O Elias é muito bom com essas analogias assim, né? Trazer uma historinha que te faça compreender algo, né? E eu fiquei imaginando a gente como um grande barco no mar da vida, e quando acontece a primeira tempestade, qual é a ideia? É você aliviar o peso do barco para que o barco não venha naufragar. Né? Como foi em Jonas, jogou tudo. Falou, caramba, e o mar não. Qual é o problema? E Jonas estava mais pesado que todo mundo. Então, o que acontece? A gente pensa em aliviar o barco. Gente, Jesus é o mais leve do barco. Morte. Sem ele, o barco vai naufragar. E a gente quer justamente fazer o quê? Abrir mão dele. É como se eu pegasse o capitão do navio e falar, ó, pula no mar e deixa eu conduzir. Não tem lógica, porque acredito que o desespero, a angústia é tão grande que nesse momento a gente quer, não, eu estou aqui, então eu vou me desfazer, eu vou deixar de congregar, eu vou deixar Cristo, eu vou deixar isso, eu vou deixar o ministério, eu vou deixar aquilo outro. Há uma série de situações, eu não estou dizendo aqui que são fáceis, que não aconteça, que você é fichinha, não, nada disso. Mas a chamada aqui hoje é para uma reflexão. Será que vale a pena tirar Jesus do barco?
ou é melhor deixar ele encarar a tempestade com outro olhar? Porque agora a tempestade há, né, Paula? Sim. Mas o teu olhar é outro, É outro. entendeu? Quando a onda sobe e desce, você está encarando isso, você está olhando para o lado dizendo, uau, o Senhor está comigo. Então, é certo, a vitória é certa. Tá doendo, tô chorando, mas tá leve. E assim, é muito nítido o que eu tô sentindo assim por dentro. Você tá dentro da fornalha, você tá dentro daquela situação, mas aquela paz que eu não consigo nem explicar, né? Aquela paz que excede todo entendimento. Essa paz, o Espírito Santo de Deus, ela me deu. Eu aceitei. Ele sempre está pronto para nos oferecer essa paz. Pouco tempo eu não estava entendendo, eu estava confusa, eu achava que eu podia dar o meu jeitinho, mas de repente eu falei, não, chega de fazer do meu jeito, porque o tempo está passando, eu não saio do lugar. Deixa eu ver realmente o que Deus tem para mim. E eu resolvi, eu quero, então estou vivendo isso e estou vivendo, eu estou experimentando essa paz, né? Então é o que nós estamos abordando aqui, conhecer a Deus. Experimente conhecer a Deus, que é algo mais profundo. Aquilo que nossos olhos, né, não viu, aquilo que nossa mente não imaginou, aquilo que nossos ouvidos não ouviram, essas coisas Deus tem preparado para nós. Então, quando a gente deixa o nosso eu, o nosso ego, porque até então, quando a Paula queria fazer do meu jeito, eu voltava no final da fila o tempo todo. Só que hoje eu não quero mais isso, até porque eu sou referência dentro do meu lar. Coube a Deus me dar isso, esse legado para mim. Eu sou uma mãe solo e nem por isso eu vivo me vitimando. Pelo contrário, Deus ele tem suprido todas as nossas necessidades dentro da minha casa. E eu sou referência ali dentro e tenho certeza, como foi falado, né? Somos referência para muitos por aí. Somos carta selida. Então, quando a gente tem uma postura, a gente se posiciona diante de Deus vivo, as coisas acontecem. As pessoas que estão à sua volta também quer conhecer esse Deus que ela serve, esse Deus que ela resolveu conhecer. Então, é essa palavra que eu deixo. E é muito interessante também porque muitas das vezes a gente julga que já conhece Jesus, que Como eu julguei, né? então, eu já conheço, eu tô bemzão na fita, só que, pô, na primeira situação, a gente já quer jogar tudo fora do barco, já quer extrapolar. E, tipo assim, um exercício pra gente responder essa pergunta pra gente responder pra nós mesmos. Será que eu conheço Jesus? É fazer um exercício que eu acho muito interessante pra gente responder essa pergunta, que é basicamente acordar todos os dias e se perguntar por que de conhecer a Deus, por quê, por qual motivo, como que a gente vai fazer isso e qual consequência que a gente vai ter. A partir dessas três perguntas, a nossa vida muda, a gente avança no caminho, a gente dá um passo a mais para Cristo. Vamos lá, faz de novo. Ó, o porquê Por quê? de conhecer, como que eu vou fazer isso e o que que isso vai me gerar. Por quê, como e o que vai me gerar. Isso. Show. Qual a consequência? É um exercício muito interessante. Se a gente fizer todo dia, a gente vai avançar cada dia mais um passo próximo de Cristo. Você que está aí no nosso chat, se você sabe o porquê, como e o que isso vai te gerar, já coloca aí, compartilha com a gente. Amém? E interessante, Paula, o que você fala a respeito de paz, porque a Bíblia nos fala de uma paz que excede todo entendimento. O que a gente entendeu hoje de paz, a de Cristo ela excede. O que a gente. Não, a paz é isso. Ok, mas Cristo está dizendo, a minha é muito maior do que isso. Excede. Excede, enfim, Ampla. é ampla demais. E quando a gente fala sobre a casa limpa, né, e outros demônios podem vir, vem 7 demônios mais fortes e entra na casa, eu fico imaginando da seguinte forma, né? Quando a gente se achega a Cristo, ele olha para o nosso coração e fala assim, caramba, eles estão preenchendo o vazio do coração deles com a ansiedade, né, com medo, com a angústia, com a incerteza, só que eles estão se achegando, então eu vou fazer uma troca aqui que é legal. Eu vou tirar isso e vou colocar minha paz, eu vou colocar minha presença. O que você está sentindo é essa troca de Deus tirar o medo, a ansiedade e falar,
deixa eu me derramar aqui, deixa eu ficar aqui, deixa eu estar nesse lugar, né? Então vamos trocar. Me dá aqui, toma cá. É a troca do jugo, né? O meu fardo é Ou leve, o jugo é suave. geralmente quando a gente está carregando uma bagagem, uma série de acontecimentos muito pesados, Deus derrama essa paz. Cara, a gente quase que não lembra de nada que aconteceu, porque é um negócio que excede o entendimento humano, né? Pô, vem, é como se limpasse tudo. Ontem à noite, rapidamente, né? Que a hora tá avançando. Ontem à Ó, noite, fica à vontade. ontem à noite eu tive uma oportunidade de viver algo que por muito tempo eu vivia e não eu vivia longe da presença do Senhor. E prove a Deus me dar novamente esse teste, para ver se realmente onde estava realmente o meu coração. Então, muitas das vezes eu deixava entristecer o Espírito Santo de Deus para poder me caber na vida de alguém, ou para poder agradar alguém e para poder fazer parte da vida de alguém. E ontem eu tive essa oportunidade de botar Deus como minha prioridade. Não, eu quero agradar a Deus, eu quero viver os princípios, os valores que Deus tem colocado no meu coração. Ainda que a pessoa fique chateada ou não, eu quero fazer a vontade de Deus, porque essa vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável para a minha vida. Então, quando eu consegui dar a resposta exata, a resposta que eu sei que o meu Senhor queria que eu desse, aquela paz reinou. Falei, Senhor, se fosse outro tempo, eu ia ficar angustiada. Poxa, por que eu não tentei me encaixar ali para deixar aquela pessoa próxima de mim? Não. Aquilo que é meu vai ficar. Aquilo que não é, Deus tira. Então, essa certeza que hoje eu tenho no meu coração, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. E eu estou vivendo isso, porque hoje eu conheço o Deus que eu creio. E sobre isso, Paula, nesse seu posicionar, às vezes a gente fica esperando que a gente precisa ter uma revelação de Deus para fazer o certo. E quando você se aproxima do noivo, né? Você se aproxima de Cristo Jesus, pô, eu me aproximei do Rodrigo, eu conheço o Rodrigo e eu sei que o Rodrigo não gosta disso. Eu sei que o Rodrigo não gosta daquilo. Então eu não preciso consultar o Rodrigo. Eu já sei o que ele pensa, eu já sei o que ele vai achar, o que ele quer. Então eu começo, então eu não vou fazer isso aqui porque o Rodrigo não vai gostar desse tipo de atitude. Eu não vou fazer aquilo ali porque o Rodrigo não vai gostar disso. É como casamento, eu não vou fazer isso porque a minha esposa não vai gostar. Eu não vou fazer aquilo outro porque a minha esposa não vai gostar disso. Então você acaba sabendo o que a pessoa quer sem que a pessoa esteja fisicamente, sem que a pessoa fale para você. Então, essa proximidade com o noivo, ela já te dá o destino. Porque a característica dele já está ali, já está em você. Então, eu vou orar a Deus para que Deus me revele, me dê na sua palavra, use um profeta. Não, você já sabia. Porque eu estou em contato com ele, então sei quem ele é. Eu sei o que ele quer. E isso é muito legal. E uma coisa que eu queria compartilhar aqui, que foi até o meu devocional hoje, passado, presente e futuro. Quando a gente fica essa coisa, a gente falando de paz, né? E quando a gente fica com depressão, a gente está com excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade é estresse do futuro. E eu vi algo muito legal, porque o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será eternamente. Então eu costumo ver Deus como alguém que está fora do tempo, olhando para dentro do tempo. Enquanto o tempo está passando, ele está sendo em todo o tempo. Então, se é passado, se é presente, se é futuro, ele está fora, vendo tudo isso. E tem tudo isso na palma de suas mãos. Ele não está preso ao tempo. Não. Ah, Deus é temporal. Há um Deus atemporal. Uau! E a gente pontuou algumas coisas sobre permanecer, conhecer, que a gente. Galera, a gente mergulhou aqui, porque se a gente for no script, a gente fugiu bastante do script. E graças a Deus o Espírito tem nos direcionado. E uma palavra que eu quero deixar para você, além de todas essas que a gente já tem deixado, que esse se aproximar do Senhor vai te gerar confiança. E quando te gera confiança,
te gera a necessidade de permanecer nele. Então, permanecer hoje para a igreja não é mais uma sugestão, não é mais uma opção. Hoje é uma necessidade. Na verdade, sempre foi uma necessidade. A igreja só prevaleceu pelos séculos dos séculos, né? E passou tudo que passou porque homens prevaleceram no Senhor, homens se mantiveram no Senhor. E talvez você esteja perdendo algumas batalhas nesse momento. E é hora de você revisar o seu evangelho. É hora de você revisar quem você é em Cristo. Não revisar quem Cristo é. Quem Cristo é já tá mais do que... Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, como a gente falou. Mas é hora de você revisar o seu evangelho. A Paula tem falado sobre decisões, posturas que você tem tomado, né? Coisas que você tem assentado no seu coração e dito, ó, a partir daqui eu vou seguir. E Provérbios tem um provérbio que eu acho muito interessante, que o bem mais precioso do homem é ser ele diligente com aquilo. Você tem sido diligente com o Senhor. E quando você é diligente naquilo, é natural que você receba uma enxurrada daquilo a qual você tem sido diligente. Com Deus é isso, é uma caminhada diligente, né? Fala comigo, Digão. Tipo assim, permanecer em Cristo também, falando sobre mais o que é basicamente agir como Jesus agiu, agir como verdadeiros discípulos. O que são os discípulos? Eles são verdadeiros espelhos de Jesus, né? Uau. E a palavra de Deus também vai dizer, em João 8:31, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão Meus meus discípulos. discípulos. Ou seja, é interessante que a gente permaneça. É interessante que a gente escolha conhecer, confiar e permanecer. Então, a partir desse momento, a gente começa a viver como ele, como discípulos. Isso não gera um impacto somente na nossa vida, mas na vida de outras pessoas que estão observando a gente. Como a gente percebeu aqui pelo teu exemplo da EBD lá, que às vezes a gente pensa, ah, não, nada a ver, tô indo ali, ninguém tá me vendo. Sempre tem alguém te observando. Sempre. Então, isso é interessante da gente permanecer em Cristo, porque a partir desse momento a gente começa a parecer mais com ele e também a gente começa a se tornar mais atraente como ele também, porque as pessoas passam a querer conhecer aquilo ali que você está mostrando. Por que ele está feliz assim? Por que em meia dificuldade ele não fica desesperado? Por que esse cara é assim? A pessoa fica, caraca. E aí vê Jesus, realmente vê que tem algo diferente. Por quê? Porque a gente permaneceu em Cristo, decidiu viver realmente como ele vive. É muito interessante. Show de bola. Eu lembro de Paulo quando fala que nós somos o bom perfume de Cristo, exalando um cheiro, mas qualquer cheiro não, um cheiro de vida. Agora imagina você passando num mundo caído, onde tem muitos mendigos espirituais, mortos espirituais, e você passando com um bom perfume. E esse bom perfume é vida. É muito atraente, né? Para quem está quase Sim. morto. E igreja, quando você resolve não conhecer e não permanecer, você não diz respeito só a você. O evangelho que a gente vive hoje, todos nós, qualquer crente, qualquer cristão em Cristo Jesus, esse evangelho não diz respeito só a ele. Na verdade, eu acho que não diz nem respeito a ele, diz respeito ao outro. Porque se nós somos essa carta a ser lida, todo mundo quer ler uma boa carta. Todo mundo quer ler uma história de vitória. Quando você lê uma história triste ou um filme triste, você fica meio para baixo. Mas quando você lê um filme que te toque, você quer ver aquele filme, né? Que lê o filme, não, vê o Quer mostrar filme. também para as outras Quer pessoas. mostrar para aquele filme é bom. Motivando outras pessoas. Exatamente. Levando a vida de outras pessoas. Sim, sim. E o que esse evangelho fala é de um Cristo que agora parte de nós para o outro. Então, quando você resolve largar tudo, não conhecer e não permanecer, você está levando outros com você. E por mais triste que possa parecer, é verdade. Quando você se torna uma referência e você abandona isso, outras pessoas acabam entendendo que essa fé não tem o brilho que disseram que ela tinha.
tem esse valor, né? Que outrora você dizia e agora você se perdeu, então realmente somos referência para muitos. Mas uma vez que a gente se desvia, a gente acaba desviando outras pessoas, dando oportunidade dessas pessoas também conhecer esse Deus por causa do nosso mau testemunho. Então a gente precisa realmente estar atento a isso, ter essa responsabilidade de que Deus colocou algo nas tuas mãos, Deus te separou para cumprir a grande comissão. A gente precisa ter esse cuidado com outras vidas, como foi falado aqui, né, por você. A gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa estar atento a isso. O seu posicionamento, a sua postura como vizinho, quem é você dentro da sua casa, quem é você como irmão em Cristo, quem é você no seu trabalho, na sua faculdade, aonde que você for, você precisa sim ter esse cuidado. Primeiramente não porque você precisa forçar algo, mas uma coisa que venha a ser natural. Sim. E dentro de você já está resolvido e automaticamente quem está do teu lado vai ser motivado, vai ser contagiado, né? Então, todos aqueles que estão à brecha vai ser abençoado, sim, através de nossas vidas. Até porque as pessoas leem Deus a partir da gente. A partir da gente. Como eu falei no início, no início da minha caminhada na família Redenção, eu peguei algumas famílias para mim me espelhar. Porque até então eu não conhecia esse Deus. Então eu precisava de uma referência. Sim. E observando alguma família, eu falei, essa família eu quero, eu gosto do modo de como um esposo trata a esposa e vice-versa. Então ali eu me referenciei em primeiro momento essa família. E ali, um tempo foi passando, aí eu comecei a conhecer esse Jesus. Através, realmente, de uma família. Legal, legal. Gente, a gente já está chegando ao fim da nossa live, infelizmente. E uma coisa que eu quero que você entenda, que hoje a nossa vida precisa não somente conhecer, mas precisa também permanecer no Senhor. Esse domingo agora que passou, a gente teve a pregação do pastor João e falou muito comigo essa coisa do permaneça. Né? Permaneça no Senhor. E eu vejo que não dá para a gente somente permanecer sem conhecer. E quando a gente conhece, o conhecer nos leva a permanecer. Eu acho não é uma coisa linkada com a outra. Eu vejo muito o exemplo do casamento. Eu conheci minha esposa e pelo fato de conhecer, hoje eu quero permanecer e quero manter essa aliança. Não somente por uma questão espiritual, não somente por uma ordenança de Cristo Jesus, mas por quem ela é, pela pessoa que ela é, pela pessoa que eu gosto de ser quando estou com ela. Então, esse contato, essa troca, também tem transformado algo aqui. E não é diferente com Cristo Jesus. Esse contato, essa troca com Ele, tem nos livrado de muitas furadas. Pô, e permanecer em Cristo também é interessante, porque a palavra de Deus vai dizer em João 15:7: se permanecerem em mim Uau! e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Show de bola, Rodrigo. Fechou chave de ouro. De uma maneira mais fácil, mais tranquila na vida. Não quer dizer que tudo que você pedir vai acontecer. Não quer dizer, eu quero um carro amanhã, Deus, por favor, preciso muito. Deus sabe o que você precisa. Ele vai te dar o que você está pedindo de acordo com aquilo que você precisa, de acordo com aquilo que também ele sabe que não vai te afastar dele, sabe que vai te fazer permanecer mesmo. Então, pô, esse texto é muito interessante. E é aquilo, Rodrigo, se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você. Uau, fechou com chave de ouro. Gente, a gente está chegando ao fim da nossa live. O Rodrigo tem alguma consideração a fazer para a gente Eu poder acho estar que aqui? o objetivo dessa live foi basicamente, que a gente precisa conhecer Cristo, mas não só um conhecer superficial. Algo mais profundo. Isso, a gente precisa mergulhar realmente, porque a partir do momento que a gente mergulha, conhece mais a fundo, a gente realmente faz o quê? A gente realmente permanece. Sim. A gente não quer sair dali. Então é interessante conhecer, mas é importante permanecer também, que a gente acaba se tornando um exemplo, espelho para as pessoas também. Algo que estava estudando, né, essa madrugada, sobre a vida de Ana, né? Ana, ela conhecia tanto esse Deus que ela não ficou preocupada, né, com a humilhação que ela estava passando dentro da sua casa, a sua rival Penina.
Ana ela conhecia tanto que em nenhum momento na Bíblia você vai ver ela pedindo seu esposo Eucana para fazer qualquer justiça em relação a ela. Verdade. Ana ela foi diretamente naquele que ela conhecia, era o Espírito Santo de Deus. Ana chegou no templo e ali ela se humilhou diante de Deus, colocou diante de Deus tudo aquilo que ela estava vivendo. Ela conheceu, ela se aproximou por conhecer e permaneceu quando a promessa dela chegou. Né? O seu filho Samuel, né? Que se tornou o profeta Samuel. Profeta, Então, rei e sacerdote. Então, eu entro na questão do permanecer porque ela conhecia, se aproximou, ela não fez justiça com as suas próprias mãos, ela suportou o processo da humilhação, de ser perseguida, e a Bíblia vai dizer que era continuamente. Ela era afrontada sempre pela sua rival. E quando Deus o abençoou, né? Deus tinha cerrado a madre dela, ela permaneceu quando ela fez o voto com Deus e entregou essa criança. Ela permaneceu. Ela teve a oportunidade de conhecer, e permaneceu quando ela cumpriu com o voto dela, Sim. entregando essa criança, né, para poder fazer e se tornar, né, justiça ali naquele povo de Israel. Amém. E eu quero fechar com Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você se aproximou de Cristo, então você precisa fazer isso com fé. Sem fé é impossível você agradar. Sem fé é impossível a gente estar. Não tem como a gente se aproximar de Deus e falar, pô, eu desconfio de você. Você não é confiável. Então, com Deus não tem isso. Se você está fazendo isso, você não está agradando a Deus. E você está confiando em qualquer outra coisa, menos Deus. Então, fique com essa palavra. Espero que essa live tenha falado muito ao seu coração. Pega esse link, compartilha. Aquela pessoa que está pensando em desistir, largar tudo, o momento é agora. Seja Cristo na vida dessa pessoa. Compartilha esse link, abençoa. E nós da Família Redenção queremos agradecer esse momento que você esteve aqui conosco. Beijão a todos. Fiquem na paz e até a próxima.